Amém, queridos? Pode se assentar. Eu vou chamar o pregador desta noite. Cadê o Luca? Vem aqui, Luca. Amém. O Luca que está com a responsabilidade de nos presentear com a palavra de Deus. Nós vamos orar pela vida do Luca, queridos. Mas eu quero dizer algo para você, Luca. Às vezes no seu coração você fala bem assim: poxa, por que o pastor Rubens me chamou? Nem pastor eu sou, né? Ou você fala bem assim, né? Poxa, não sei por que o pastor Rubens me chamou, quem sou eu, nem pregador eu sou. Eu já me perguntei uma vez, a minha sogra queria que a minha sogra sempre falou que a minha esposa iria casar com um pastor, né? E quando a Débora me conheceu, lógico, eu não era pastor naquela época, mas foi o desejo do coração da minha sogra. Só que ela também não sabia que ia se concretizar depois de um tempo. Então, por exemplo, quando eu conheci minha esposa, eu não era pastor. Mas Deus decidiu nos unir. E honrou a vida da minha sogra, né? Mas Deus falou algo no meu coração a seu respeito, Luca. Fique em paz. Você pode ser aquilo que você quiser ser. Porque você tem agradado o coração do Senhor. Você tem aberto mão de muitas coisas por causa do Senhor. Você tem lutado internamente e o Senhor, Ele tem visto a tua luta. O Senhor, Ele tem visto o teu sofrimento. E o Senhor, Ele pede para te dizer que o que você quiser ser, o Senhor, Ele vai te dar condições. O Senhor vai abrir porta para você. E o Senhor pede para te dizer também, para você ficar em paz. Porque tudo aquilo que é seu está guardado e ninguém toca. Fica tranquilo. Fica tranquilo e confia no Senhor, amém? Eu não vou falar mais porque você precisa pregar. Estenda suas mãos aqui, queridos. Vamos abençoar a vida do Luca. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor é um Deus forte, Senhor, um Deus poderoso, ó Pai. E eu creio, ó Deus, que o Senhor escolheu, Senhor, o teu filho, o Senhor tem cuidado dele, ó Pai. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, toda a energia que ele tem, Senhor. Que o Senhor possa usar, Senhor, o conhecimento e a sabedoria adquirida, Senhor, para usar a vida do Lucas, Senhor, para falar conosco nesta noite, ó Pai. Que o Senhor venha guardar, Senhor, o coração dele, ó Pai. Porque enquanto o coração dele estiver no Senhor, ó Deus, nada, Senhor, irá atingi-lo, ó Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, que ele possa ser sempre, Senhor, esse jovem, Senhor, simples e humilde, Senhor, na tua presença, ó Pai. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Deus te abençoe, viu? Graça, amor e paz, igreja. Tá um som bom? Todos me ouvem? Amém. Amém. Graça, amor e paz. Quando até alguns irmãos brincaram comigo, pô, não chora, hein? Que isso? E ali atrás eu tava orando. E aí ele comprovou no meu coração que é muito difícil não chorar quando ele tá aqui no lugar. E estar com você é muito difícil não chorar. Mas vamos lá, porque não vim chorar, né? Vim passar a palavra. Bom, para mim é uma honra estar aqui, mas também é uma surpresa. Porque isso que o pastor falou, eu até perguntei para minha mãe, eu só fui fazer meu trabalho de perguntar para o pastor quais eram os pregadores e quem seriam os temas, quem seriam os pregadores e quais eram os temas. Porque é isso que a gente queria colocar na mídia ali. E aí ele virou e falou, domingo sou eu, segunda é a pastora Azul, aí terça é o resgatão e quarta pode ser você, né? Aí eu dei um contrato com Deus, um trato que toda vez que ele desse a oportunidade eu faria. Porque uma vez eu orei, ele falou, sempre diga, eis-me aqui. Então, assim, isso não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui hoje, mas quando ele te der uma oportunidade, quando ele falar, é isso, quando você sentir no coração, vá. Porque Abraão, quando ele saiu da sua terra, ele não sabia para onde ele ia, mas ele sabia quem guiava ele. Ele sabia quem protegia.
Agora você imagina, principalmente os homens, que são homens de família. Tem 1, 2, 3, 4, 5, igual o Manuel tem vários. E aí Deus fala, ó, saia da sua cidade, vá para tal cidade, mas você não tem dinheiro. Agora imagina isso, Abraão, um homem que tinha terras, que Abraão não era pobre. Deus falou para ele, ó, sai e eu te guio. E ele foi. Então, eu não ia falar nada disso no começo, mas se Deus te falar, vá, vá. Mas é claro que isso eu já vou entrar naquela palavra. Quando eu peço para Deus, olha, se for isso mesmo da tua vontade, me avise, me dê um toque. Mas não faça algo, eu não queria falar isso, porque pode ser que eu ofenda alguém, mas não tente barganhar. Ó, amanhã se chover eu vou. Não faça isso. Porque se Deus colocou que ia chover, não tem uma promessinha sua que vá fazer não chover. Mas quando eu peço para Deus me falar alguma coisa, me testificar alguma coisa, vamos colocar assim, eu peço para que quando eu olhar aquilo, seja irrefutável. Quando eu olhar aquilo, eu não consiga fugir, eu não consiga ter um meio termo. Eu não ia também falar isso, mas tipo, daqui uns meses vou fazer uma viagem, e aí Deus colocou no meu coração, eu não queria ir para esse lugar, mas eu vou. Porque Ele testificou no meu coração. E aí lá eu gosto muito da parte audiovisual, eu gosto muito de documentários. E aí lá eu queria trazer algo desse tipo, contar a história deles. Mas aí eu pensei, mas documentário dá mó trabalho, a gente está fazendo isso da Semana da Gratidão, tem 30 segundos, mas é mó trampo para editar, para roteirizar, para gravar, tem um monte de coisa. E aí eu falei, Deus, se for da sua vontade, daquela maneira, que seja algo irrefutável. Quando eu abrir, vamos trazer para o dia de hoje, quando eu abrir meu Instagram, apareça lá, vá e faça. E aí dessa forma, até brinquei com a minha mãe isso, eu pedi numa segunda, numa terça, não lembro. E aí no outro dia de manhã, eu tenho a mania de começar a trabalhar, 9 horas, minha primeira reunião é só às 9h45, então eu tenho ali, às vezes 45 minutos, eu fico respondendo um e-mail, vendo o celular ali, alguém que mandou mensagem, coisa do tipo. E aí quando eu abri meu Instagram, a primeira coisa era aquele Theo Hayashi falando, você vai fazer seu documentário? Então faça. Eu não sei vocês, mas não tem como. É irrefutável. Falei, Deus, fala comigo. Ele falou, faça. Então, é dessa maneira. Não tente barganhar com Deus. Mas peça para Ele confirmar algo que você não vai conseguir contestar. Mas assim, se você pedir isso, tenha coragem de ir lá e fazer. Porque se você não fizer, é pior para você. Na última vez eu preguei aqui e falei, eu não sei quem Deus quer atingir com isso, mas eu vou fazer. Porque às vezes Ele precisa atingir alguém que das outras maneiras Ele não viria para os caminhos. Eu vou lá e vou fazer, vou seguir ordem. Como diria Capitão Nascimento, missão dada é missão cumprida. E agora, para entrar na palavra, vamos falar sobre gratidão. Mas o título que eu dei para essa palavra foi Em Tudo Dai Graças. E aí, eu vou tentar também não ser tão rápido, né? Porque quando a gente monta a palavra, a gente vai colocando texto, vai passando capítulo ali, a gente pensa, não vou pregar igual o Júnior, né? 5 horas de pregação. E aí, dá 15 minutos. Igual as últimas 2 vezes foram assim, meia hora, só isso. Mas dessa mesma maneira, quando o pastor fez o convite, eu falei, eis-me aqui, eu comecei a orar e falei, Deus, o que você quer que eu fale? É gratidão, ok, mas gratidão só? Como é que é? E aí, eu fiz dessa mesma maneira, falei, Deus, me dá um tema. Sei lá, eu vou perguntar se você é uma pessoa grata. Foi algo que eu tinha perguntado para mim mesmo, o pastor fez o convite. E aí, de novo, quando eu abri um artigo para ver, eu acompanho muito aquele pessoal de Jesuscope, tem ótimas pregações, sempre focadas muito na Bíblia. E aí, a primeira coisa que o pregador lá perguntou, você é uma pessoa grata? Aí eu falei, ok, vamos fazer isso que o senhor pediu. E para começar, eu sempre, quando me dão uma palavra e eu preciso trazer algo desse tipo, seja para um trabalho de escola, seja para um trabalho mesmo, eu sempre procuro saber o que é a palavra, porque a palavra tem raiz. Às vezes, uma palavra não significa necessariamente o que a gente usa hoje em dia, num dialeto. Então, gratidão no dicionário é a qualidade de quem é grato. Essa é um pouco óbvia, né? Mas é o reconhecimento de alguém que prestou um benefício, um ato de bondade. A palavra gratidão, ela vem do latim, gratus ou gratia. Grato seria agradável ou graça. A graça, já vou abrir essa aspas, que a graça é um favor não merecido nosso, mas Deus deu.
Para começar, eu quero que vocês entendam que a gratidão também não foi merecida. Ele foi lá e deu. É algo como a gente coloca aqui como um reconhecimento de alguém que prestou um benefício. Eu até coloquei aqui em aspas a palavra obrigado. Obrigado, já pararam para pensar o que significa só o obrigado? Sou obrigado a fazer algo. Entendeu? Um obrigado, quando a gente fala obrigado, a gente está agradecendo, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dívida de gratidão. Vou fazer algo por essa pessoa da mesma maneira que ela fez por mim. É igual no inglês, tem o thank you. O thanks vem da palavra coisas, thanks. E aí, então, vou fazer algo para você. Thank you, coisas para você. Ou melhor, no espanhol, que é um pouco mais fácil de entender, quando a gente fala, como a gente fala obrigado? A gente fala gracias. Graças em português é o quê? Graça. Então, partindo desse posto de gratidão, não é algo merecido, algo que a gente poderia ter, não é algo que se compra. Não é algo que eu vou na Casas Bahia, parcelo e trago para casa. Não, é algo que a gente ganha. É igual a graça, nós ganhamos a graça. Partindo desse ponto que a gente ganha, a gente não conquista, nem coisa do tipo, a gente ganha, a gratidão, ela é a evidência de algo que acontece em nossas vidas. Então, eu vou falar disso no final, porque Deus foi me dando a palavra, eu fui montando ela hoje. Mas assim, chegou ali na igreja e falou, deixa uma página em branco, porque eu te dei o começo, mas eu vou falar o final. E aí, a gratidão é quando você recebe algo e aí você agradece. É igual mesmo a adoração. A adoração, infelizmente, nos últimos anos, ela vem se contorcendo, ela vem tirando o seu sentido. Adoramos porque Deus nos deu algo. Não adoramos para receber algo. Eu não queria falar isso também, porque eu acho que eu vou ofender alguém. Mas tipo, eu venho para a igreja para adorar, para Deus me dar. Então não venha. Você vai vir para a igreja para adorar porque Deus já te deu. Venha e adore Ele porque Ele te deu a sua casa. Ele te deu a sua família. Venha e adore porque Ele te deu um emprego. Ah, mas eu odeio aquele emprego. Tá, mas é Ele que paga as suas contas. É igual o bispo falou ontem, parte do processo. Sim, esse trabalho ruim é parte do processo. Essa fase ruim que você vive em casa é parte do processo. Essa relação difícil que você tem com outras pessoas é parte do processo. Pesquisando sobre isso, também sobre a palavra gratidão, eu vi um pregador que ele falava, um pastor, na verdade, ele contando uma história que tinha uma irmã, a ministra de louvor, a Dani, que ela tinha muito problema com outra pessoa, uma levita, alguém que tocava. E aí ela chegou no pastor e falou, eu vou entregar meu cargo. E o pastor falou, calma, eu vou orar, você vai orar, e aí a gente conversa, pode ser? Ela falou, beleza, pastor. Ele falou para ela um prazo, ela chegou nesse prazo. No culto seguinte, ela chegou no pastor e falou, olha, Deus falou comigo. Só que não foi de uma maneira convencional, ela não orou. Quando ela saiu daquela igreja, a irmã, a prima do Rio de Janeiro, porque ela era de outro estado, ligou para ela e falou, olha, tem uma missionária aqui que falou seu nome e ela quer falar com você. E aí, nessa pegada, ela falou, você está tendo problema com a irmã, assim, e descreveu a irmã. E ela falou, tenho isso, isso e aquilo. E aí ela falou, olha, essa irmã vai ficar lá e você vai continuar na liderança. Por quê? Porque enquanto ela estiver te atormentando, você vai falar menos, você vai orar mais e você vai dar mais graças a Deus. Porque é o processo. Você vai se tornar uma pessoa melhor, mas você precisa suportar o processo. O pastor, eu vou fazer muita referência a ontem, porque eu tive que mudar muita pregação por conta de ontem, porque Deus foi falando bastante comigo. Mas o ouro, ele é forjado como? No calor, na pancada. O ouro, a parte mais pura do ouro, o ouro mais caro, a prata, o ouro, o metal mais precioso, ele é formado como? Na pancada, no fogo. Quanto mais esquenta, mais refinado ele fica, melhor ele é. Dando um segmento aqui, que eu acho que eu fugi um pouco. E aí um dos primeiros pontos que eu quero tratar essa noite é algo meio óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito também. Que é, por que ser grato? Tenho certeza que, da mesma forma que eu perguntei, você é uma pessoa grata? Você respondeu sim, sou uma pessoa grata. E da mesma forma que eu falei, por que ser grato? Você fala, porque Deus manda. E de fato, a primeira coisa que eu coloquei aqui é que ser grato é uma ordem bíblica. Em 1 Tessalonicenses, é o título dessa pregação, mas ele faz esse ponto, que é, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é,
Isso é o que Deus quer que Deus quer que de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Essa parte, quando pensei no título, eu já pensei assim, eu sabia que era alguma coisa da Bíblia e fui procurar, está aqui em 1 Tessalonicenses, mas eu passei quase o final de semana, o resgatão todo, pensando nessa frase, mas não vinha nada. Hoje de manhã veio aqui que não pela parte do sejam agradecidos, mas o Deus quer que vocês estejam unidos com Cristo Jesus. Eu não sabia porque o pastor tinha me chamado para estar aqui. Não sabia. São 8 pregações, 7 pastores e eu. Meio estranho. Mas aí ali no canto eu entendi que para você ter união, você precisa ser grato. Então, para nós alcançarmos o próximo, para chegar pessoas, evoluirmos, você precisa ser grato. Nós precisamos ser gratos. Aqui ele não fala, Deus quer vocês gratos. Não, ele fala, Deus quer vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Quando você coloca uma meta de uma empresa, as pessoas têm que estar unidas para chegar. Aí ele coloca com Cristo Jesus. Ou seja, Cristo é a cabeça, certo? A gente ouve isso toda semana. E somos o corpo. Ou seja, para estar com Cristo Jesus, deveremos ser gratos. Igual Ele foi grato. Ah, Luca, mas Ele sofreu muito. Sim, mas em algum momento Ele reclamou? Em nenhum momento Ele murmurou. A gratidão, ela também é a memória do coração. Muitas das vezes você olha para uma pessoa, você não lembra o que ela fez, mas o seu coração sim. Tem pessoas que você olha e fala, nossa, eu sou grato por essa pessoa, mas você não sabe por quê. Mas o seu coração sabe. Aqui, o verso que eu separei era Colossenses 3,16, ele diz que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensine e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, canções espirituais, louvem a Deus com gratidão nos corações. O segundo ponto sobre o porquê ser grato é que a gratidão anula. E aí foi nessa parte que, quando o pastor foi falando aqui, eu entendi do porquê eu estou aqui. Que eu precisava falar isso. Que era, a gratidão, ela anula a murmuração. Você não consegue reclamar se você é grato. Você não consegue falar mal do seu emprego se você é grato pelo que você tem. Você não reclama da sua mulher, do seu cônjuge, se você é grato pela vida dele. Você não consegue ser ingrato se você é grato. Você não consegue trair se você é grato. Você nunca vai ver um filho de Deus traindo. Você nunca vai ver um colaborador, um funcionário que sirva a Deus traindo. Ah, mas eu fiz uma baita decisão errada na empresa. Mas ele estará com você até o fim. Voltando para a parte da murmuração, em 1 Coríntios 10:10, aqui fala, não se queixem como fizeram alguns deles. Porque por isso que Deus enviou o seu anjo destruidor. Quando você fala mal, aqui fala que por isso Deus enviou o seu anjo. Deus que enviou nesse caso, mas quando você fala mal de alguém, você dá liberdade para vir um anjo destruidor e destruir a sua relação. Destruir a sua família, a sua casa, qualquer coisa. Você reclamou, você está dando liberdade. Ah, mas o cara pisou no meu pé. Você reclamou, você deu liberdade. A partir do momento que você não tem gratidão em nenhum desses momentos, você está dando liberdade. Eu até coloquei aqui, agora que eu entendi, a letra está feia aqui, irmãos. Mas gratidão pelo negativo. Ah, mas eu tenho um carro de 200 mil, fui no mercado e riscaram o meu carro. Se você não tem gratidão, obviamente, se você vai nas câmeras, você vai atrás daquela pessoa até no inferno, se necessário. Mas se você tem gratidão, você vai falar o quê? Não era a melhor hipótese, mas glória a Deus, porque eu tenho um carro. Não estou falando de valores, porque quem aqui não quer ter um carro de 200 mil? Porque se eu tenho um carro de 200 mil, eu consigo pagar as contas de um carro de 200 mil. Mas, entendem isso? É no sentido de, aconteceu, o pneu furou. Ah, mas meu pneu furou, não vou conseguir viajar. E se nessa viagem você morre? Como é que é? Se nessa viagem acontece qualquer outra coisa e você não vê, se um parente seu falece e você não conseguiu abraçar ele. Pode ser que Deus esteja usando isso para trabalhar em você, para te mudar. A última vez que eu vim aqui, eu falei sobre... A última vez que eu vim aqui no púlpito, né? Na igreja. Eu falei sobre direção.
Pode ser que Deus esteja colocando um problema nessa direção, e eu vou falar de novo, pode ser que Deus esteja colocando um problema nessa direção, que é para você mudar, para você ter uma mudança de direção, você mudar e gerar frutos. Pode ser que aqui é melhor, você vai ganhar 30 mil por ano, mas você vai ver seu filho 2 vezes no ano. E aí, como é que é? Você prefere perder a vida com seu filho, a pessoa que provavelmente vai cuidar de você quando você estiver mais velho, ou você prefere ganhar 30 mil? Ah, ele vai ter o iPhone do ano, ele vai ter o carro quando ele fizer 18 anos. Tá, mas quem vai ensinar ele a dirigir? Eu digo isso não só para os pais, mas para as mães também. Tem muitas mulheres que dirigem. Ou, beleza, pô, sou péssimo na cozinha, mas eu acho legal cozinhar. Assisto Masterchef e tal. Mas, se você for ficar nesse emprego, quem vai ensinar seu filho a comer? Quem vai ensinar seu filho a cozinhar? Ah, mas eu só sei cozinhar um ovo também. Pô, eu adoro comer arroz com ovo. Minha mãe me ensinou isso. Adoro. Então, aquilo é negativo, você vai ter que abrir mão, sim, você vai ter que abrir mão, mas pensa no futuro. Tenho certeza, seu filho pode ser que não te diga isso um dia, mas ele vai ser eternamente grato ao sacrifício que você fez antes. Quando eu falei de ingratidão e de traição, é porque a gratidão, ela abre portas, ou melhor, ela mantém as portas abertas. Você provavelmente não vai deixar uma pessoa que foi ingrata, ou uma pessoa que te traiu, dormir na sua casa. Ou estou errado? Não vai deixar. Então, imagina, eu até coloquei aqui, imagina quando alguém é ingrato com você, e você... Espera aí que tá. Imagina quando alguém é ingrato com você, ficou difícil de ler. Imagina quando alguém é ingrato com você, você vai confiar de novo nessa pessoa? Você não vai confiar. Imagina quando você conta aquele segredo que ninguém poderia ficar sabendo e a pessoa vai lá e dá com a língua nos dentes. Você vai contar alguma coisa para essa pessoa? Eu creio que não. Você não vai contar onde fica o cofre da sua casa para alguém que te traiu. Então, quando eu falei, um filho de Deus, alguém que está na palavra, ele não vai te trair, ele não vai ser ingrato com você. Por quê? Porque é da mesma forma que Deus confia nessa pessoa. Se você não consegue guardar algo que Deus te deu, por que Ele vai te dar mais coisas? Se com aqueles 50 reais que está positivo na sua conta, você não for fiel, como é que Deus vai te dar 50 mil? Como é que Ele vai te colocar nas alturas? Como é que, só aquele carro de 10 mil você está batendo e ralando por aí, como é que Ele vai te dar um carro de 1 milhão? Alguém pode receber isso? 1 milhão? Muita coisa. É igual, isso não é uma frase bíblica, não tem nada a ver com a Bíblia nessa frase, mas é algo que eu acho muito bonito. Na verdade, não seria tão bonito assim, porque é um posicionamento da máfia italiana sobre traição. Se a pessoa que deitou ao seu lado, ela descansou ao seu lado, você foi capaz de trair ela, você não é mais capaz de confiança. Por quê? Porque aquela pessoa fechou os olhos ao seu lado, ela descansou. Não tem momento nenhum em que estamos mais expostos do que o sono. No sono não estamos vendo. Se você traiu a pessoa que deitou ao seu lado, você não é digno de confiança. É claro que, mas eu traí, o que eu faço? Você tem que pedir perdão a Deus. É claro que a confiança foi quebrada. Uma vez eu ouvi uma frase que a confiança é cristal. Você pode quebrar uma xícara, você vai remontar a xícara, vai dar para beber água? Talvez, dependendo da cola, mas aquela xícara nunca vai deixar de ter as cicatrizes. Aquela xícara por muito tempo, quando você quebra vidro, acho que todo mundo aqui quebrou um copo ou coisa do tipo, sempre fica um pedacinho faltando. Não tem como pôr tudo. E a confiança, a relação de confiança e traição, a relação de gratidão e ingratidão, é isso. Não adianta você falar que é grato para Deus, sendo que você não é grato pelo filho dele. O filho dele é a criação dele. Eu tenho certeza, para os pais e mães aqui, se a pessoa destratar o seu filho, você vai ficar bravo. Você vai destratar a pessoa. Luca, mas eu tenho que ter o coração em Deus. Sim, mas o ódio vai subir. A ira vai tomar. Aí cabe de você irar e pecar ou não pecar. Então, quando eu estava ali atrás e você não sabe porque está aqui, mas eu sei, e tem a ver com isso, é nesse sentido. A gratidão, ela traz todos esses pontos para a gente. Pode ter certeza. Eu tenho só 20 anos de idade, mas todas as coisas que eu estudei, empresas e coisas do tipo, têm isso em comum. Se você tem funcionários gratos, se você tem uma família grata, se você tem pessoas que estarão com você até o final, independente do que aconteça, você prospera. Mas tem muita gente que faz coisa errada, coisa errada não, mas pessoas que não estão em Deus e tem uma empresa lá milionária. Pode ter certeza que
o sentimento de gratidão, ele despertou em cada um dos seus funcionários. Ou melhor, coisa para a família. Às vezes, aconteceu muitas coisas com aquela família, mas pode ter certeza, se o filho voltou para cuidar do pai, cuidar da mãe, o sentimento de gratidão foi perfeitamente implantado naquela família. É claro que existem situações e situações, eu não vou entrar nisso, mas entendo que o bruto, que eu vim falar aqui, é que se você cria o sentimento de gratidão em outra pessoa, não existe traição, não existe ingratidão, não existe murmuração. A pessoa vai ouvir horrores sobre você, mas ela vai olhar a pessoa e falar, ah, é mesmo? Beleza. Mas quando chegar com você, ela vai esclarecer os pontos. Porque não vai ter a rescisão. Ah, mas o pastor falou que era isso, isso, isso e aquilo. Ah, beleza. Pastor, foi isso que aconteceu? Ponto. Porque uma coisa que eu aprendi, não vou citar nomes nem posições, mas quando você fala direto com quem manda, é muito melhor do que falando com pessoas que acham que mandam. Ou pessoas intermediam esse mandamento, vamos colocar assim. Se eu tenho um problema para resolver, se eu sair falando com a André, depois eu falo com a pastora, depois eu falo com a Dani aqui. Se eu tenho um problema com o pastor, esse problema não vai se resolver. Mas se eu tenho um problema com o pastor, eu venho aqui e falo, ó Rubão, vamos trocar ideia. Eu vou resolver esse problema. Então, quando você fala com quem pode resolver, você vai resolver. É inegável. Em 100% dos casos, a resolução está feita. Ah, mas não é a resolução que eu queria. Mas é a resolução que precisava acontecer. Porque a gente não está aqui pelo que a gente quer, mas sim pelo que precisa ser feito. Um quarto ponto que eu queria colocar aqui, que pessoas gratas, elas tornam um ambiente agradável. Com certeza você já trabalhou com alguém que... eu vou dar meu exemplo primeiro. Eu trabalhei numa empresa, eu era estagiário, a empresa era horrível, mas as pessoas que trabalhavam lá eram ótimas. E aí tinha um amigo meu que sempre quando ele chegava numa sala, a sala estando vazia ou cheia, independente, ele falava, com licença, a sala estava vazia, não tinha nem os computadores, ele falava com licença. E era aquele tipo de pessoa que assim, desculpa a palavra, mas a empresa era um inferno. Mas quando ele estava na empresa, quando ele estava ali ajudando com o problema, mil maravilhas, o dia era feliz. É claro que, mas eu não trabalho com ninguém assim. Pode ser que você seja essa pessoa. E glória a Deus por isso. Ah, mas eu não trabalho... eu acho que eu não sou essa pessoa. Então seja você essa pessoa. Porque as pessoas, elas seguem o que as pessoas mandam, mas elas seguem muito mais exemplos. Não adianta você querer ser uma pessoa, querer ter gratidão ao seu lado se você não for grato. Não adianta você querer ter bons amigos se você não é um bom amigo. Não adianta querer coisas boas se você não faz coisas boas. Uma das coisas que eu tinha colocado aqui, mas eu acabei falando hoje, é que a gratidão ela é uma semente. Ela é uma semente que você planta. Pode ser que amanhã você não colha ela, porque é uma semente. Mas com certeza, daqui a um tempo você vai colher essa gratidão. É aquilo que eu falei do filho. Você vai perder esse momento para dar o futuro para ele, mas você vai perder o futuro por um momento com ele. Frase bonita, né? Até... Então, ainda assim, se com essas 4 coisas que eu falei dentro do porquê ser grato, se isso não te convenceu, você tem um problema. Mas se ainda assim isso não convenceu, essa frase eu ouvi no sábado, de um pastor que, eu acho muito legal ele pregando, que se não tiver bênçãos para ser grato, ouça as batidas do seu coração. Então, eu não tenho nada. Sim, você tem, você acorda de manhã. Eu não tenho nada, sim, você acorda todo dia de manhã, com vontade ou sem vontade, mas você pode fazer diferente. Você pode todo dia de manhã ligar para aquele parente distante e falar, olha, isso é legal, viu? Mesmo ele não sendo, mas você ligou para ele. Porque amanhã depois a gente sabe, pode ser que aquele parente parta e você fica com esse remorso no coração. Fica com esse remorso no coração. E aí, essa mesma pregação que eu estava vendo, o pregador ele fala sobre Anne Frank. E aí, ela no quarto... Eu não cheguei a ler Anne Frank, precisava fazer a prova, mas não li. Ponto. Mas não fui mal na prova também. E ela fala no livro que os mortos recebem mais flores do que os vivos. Por quê? Porque o remorso ele pode ser maior do que o amor, dependendo da relação que você consiga com a pessoa. Então, o sentimento de gratidão que vai levar a gente para frente é esse de fulano pisou no meu pé. Tá, mas e daí? Fulano respira, fulano é criação de Deus. Eu tenho que ser grato pela vida dele.
Muitas das vezes a gente pensa, mas fulano só vem para o culto aqui, mas você não sabe o que fulano passa. Muitas das vezes fulano chega 3 horas antes, arruma tudo aqui dentro, e aí vai embora, vai tomar um banho, vai tomar um café, volta e você fala, mas fulano chegou atrasado. Mas e se esse fulano não estivesse aqui? Será que você faria esse trabalho? Você seria da mesma forma que ele proativo? Você seria grato pelo que ele faz para você, mesmo sem você saber? É igual uma outra frase que eu ouvi, você confia no piloto de avião, mas você não vê o piloto. Você confia no motorista do ônibus, mas você não sabe quem ele é. Beleza, casos e casos. Você pode ter um parente que é motorista, beleza? Mas você não confia. Por que você não confia em Deus? Porque Ele deu o Filho dele por você, Ele te demonstra gratidão, amor e carinho todos os dias, Ele deixa você acordar, porque assim, para muitos isso é um privilégio, porque outros não acordam. Não sei se vocês têm essa noção, muita gente morre durante o dia. No mundo todo, estou dizendo. E aí, se ainda assim você não é grato, pelo mínimo que seja, agora sim você tem um problema, gente. Vamos orar mais, buscar o Senhor. E aí, um outro ponto que eu queria trazer essa noite isso é gratidão. Eu trouxe 2 pontos aqui, um Deus trabalhou bastante comigo no Resgatão ontem, e um outro está em Lucas 17:11, que é aquela passagem dos leprosos. Continuando eles o caminho para Jerusalém, chegaram à divisa entre Galileia e Samaria. E quando entraram em uma aldeia dali, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a uma certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão aos sacerdotes e peçam que examinem vocês. Enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Um deles voltou a Jesus, louvando a Deus em voz alta, e lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que ele havia feito. Este homem era um samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 que eu curei? Onde estão os outros 9? Só este estrangeiro voltou para louvar a Deus? Jesus disse ao homem: levante-se e vá embora, a sua fé te salvou. O ponto que eu quero trazer aqui é que, mas 9 foram embora. Sim, mas vamos falar desse um que voltou. Primeiramente que os leprosos, eles tinham que viver à margem da sociedade. Eles tinham que viver numa outra cidade, num ponto que as pessoas não passassem. E ainda assim, quando alguém chegasse perto, ele tinha que gritar: leproso, leproso. A lepra antigamente era vista como uma doença terrível. Então imagina você tendo que se humilhar para que alguém que você não conhece só mantenha a distância de você. Às vezes aqui, quando você senta numa ponta da cadeira, o irmão senta na outra, você já sai brigado. Mas agora imagina você, leproso, e não pode que ninguém te aproxime. E aí aqui o ponto é, esse único homem samaritano, ele viu o tamanho do milagre que Deus fez por ele. Então, não importava se ele era estrangeiro, se ele era qualquer outro tipo de coisa, mas ele viu que Deus fez um milagre. É claro que, os outros poderiam, eu tenho que abraçar minha família, e sim, são coisas importantes, mas ele viu o tamanho do milagre que Deus fez por ele. Ele viu que não importava se ele era estrangeiro, não importava se ele tinha uma outra denominação, mas Deus fez algo por ele. E isso é gratidão. Você não precisa saber quem vai estar do outro lado, mas você precisa fazer. Um outro ponto que eu trouxe, quando fizeram o convite, eu fiquei a semana pensando, e final de semana, e o resgatão, e aproveitei o resgatão para pedir para Deus: o que você quer que eu fale? O que você quer que eu fale sobre gratidão? Porque gratidão não é um sentimento plausível, amor, 2 pessoas se beijando. É plausível, palpável. Mas gratidão você não tem esse mesmo sentimento. Eu, pelo menos, não. E aí, durante o final da pregação do bispo, ele falou para orar aqui na frente, e aí eu vi o pastor Adriano. Ele saiu do lugar dele, pegou a Bíblia dele e veio até aqui. Aí pensei, ele vai pregar alguma coisa, vai falar alguma coisa, né? Mas o Espírito Santo queimou no meu coração e falou: isso é gratidão. Mas eu, assim como vocês, também não entendi nada. E aí ele voltou para o lugar dele e sentou. Aí logo depois pediram para voltar aqui para orar pelo bispo. Ele levantou, pegou sua Bíblia e veio até aqui. Aí vocês podem pensar: mas o Lucas repara muito. Sim, é que eu tenho que tirar foto do povo. Então eu acabo reparando. Mas ele fez isso. Aí eu entendi que isso é gratidão, no sentido de, não é que o inimigo vai levantar e ele vai dar uma bibliada no inimigo. Não é isso. Ou se alguém vier, ele vai ler um salmo. Não é isso.
É porque aquele homem, ele tem noção do poço que ele estava, ele tem noção de onde Cristo tirou ele. Ele tem noção de... Eu até perguntei para o pastor Rafa qual que era a frase, mas ele entendeu que o evangelho era um mendigo falando para o outro onde é que estava o pão. Ele entendeu que, aquilo me salvou, aquilo me curou, então eu sou eternamente grato. Então, enquanto eu respirar, eu estarei pregando. Ah, mas eu preciso levar minha Bíblia, Lucas. Não, não estou falando de levar a Bíblia, não aquilo. Mas eu estou dizendo que ele prefere que seja dessa forma, então ele vai lá e prega. Mas ele tem gratidão por que Deus fez por ele. É esse sentimento que eu queria despertar em vocês essa noite, de não é sobre o que Deus fará por mim, ou o que Ele vai fazer, Ele vai me dar uma família, sim, mas é pelo que Ele deu para mim. Estou falando pelo meu caso, eu estou muito feliz que eu vou ter uma família, vou ter coisa, sim, mas glória a Deus pelos pais que eu tenho, pelos meus avós, pelos meus tios. Ah, mas vocês brigam, mas graças a Deus porque eu tenho eles. Eu estava pensando nisso outro dia, a gente não é uma família que a gente tem, sei lá, todo mundo na família tem eu esqueci aqui, fugiu a palavra. Todo mundo, geração em geração é passado um carro, todo mundo tem um cadete, vamos colocar assim, um carro mais... Todo mundo tem, meu pai tinha, eu comprei, eu tenho... A gente não é uma família disso, mas assim, a gente é uma família que, eu não falo com você, mas você precisa de ajuda, eu estarei lá. A gente não conversa, mas eu estarei lá. Sua prima está grávida, ele não vai assumir? Eu estarei lá. Por quê? Porque nós temos gratidão uns com os outros. Nós somos uma família. Luca, mas metade da sua família não vem à igreja. Sim, mas somos gratos uns pelos outros, é por isso que crescemos. Luca, mas vocês não são milionários, vocês não moram no Tamboré 3? Sim, mas somos gratos e não preciso morar no Tamboré 3 para acordar e rir com as piadas que minha família faz. Eu não preciso ter dinheiro para todo sábado à tarde minha avó reunir todo mundo, comer um pedaço de bolo e todo mundo falar a mesma história 15 vezes. Porque todo sábado é a mesma história, mas é sempre muito divertido ouvir. Eu não preciso ter dinheiro, carro, mas para agradecer a isso. Eu não sou grato pelo que eu vou ter. Ou melhor, eu serei grato pelo que eu vou ter, mas eu sou grato pelo que eu tenho hoje. Mas você está lascado, não tem dinheiro, mas eu sou grato pelo que eu já conquistei. Eu sou grato pelo que eu estou proporcionando para minha família. Mas tem muito... Não tem seja grato. É grato pelo que você teve, não grato pelo que você terá. Porque o que você terá, pode ser que nem tenha. Pode ser que você ouça essa palavra, desceu aqui e morreu. E aí? Aquele abraço no seu filho, você não vai dar. Aquela palavra de carinho que você falaria, você não vai falar. Então, assim, além do... Vou falar, vivo hoje. Sim, mas viva com gratidão. Mostre para o próximo que você é grato pela vida dele. Mas não para o que o próximo possa ver, porque... Me perdi aqui. Que veio uma frase na cabeça aqui, que eu viro e falo para minha mãe, que é quando ela brinca, eu particularmente eu não gosto de aparecer. Eu até brinco com ela que se eu estou aqui aparecendo, alguém não está fazendo o serviço direito. Tem alguém... E aí, as outras vezes que eu subi aqui, foi até tranquilo. Dessa vez eu não comi o dia todo hoje, estou até com fome aqui agora. Mas eu entendi que essa frase não é bíblica, até o contexto dessa frase não é bonito, mas é a frase o quê? Trabalhamos na sombra para servir a luz. Mas por que você trabalha na sombra? É uma coisa do inimigo? Não, eu não gosto de holofote, eu trabalho na sombra. Por que você quer servir a luz? Porque a luz é Jesus Cristo. Você não gostaria de seguir Jesus Cristo? É claro que, até vou falar essa frase é de um jogo chamado Assassin's Creed, mas o conceito, eles vão trabalhar para que a sua majestade, a sua santidade seja visto, mas que eles não apareçam. É isso que precisamos ser, precisamos trabalhar nas sombras para servir a luz. As sombras que eu falo não é o inimigo ou coisa do tipo, a gente precisa rebater ele, mas a gente não precisa ser grato para ser visto. A gente precisa ter gratidão, não é gratidão. A gente não precisa ser grato para ser visto. A gente precisa trabalhar para que Jesus seja visto. Precisa alcançar contas. Eu falei para as meninas no começo, quando eu entrei na mídia, eu falei, a minha meta é que apareça alguém lá do fim do mundo e fala, olha, eu vim porque eu vi um rios e ponto. A minha meta está cumprida. Eu até brinquei com elas, no outro dia eu estou fora. Porque a minha meta é essa, é que Jesus alcance outras pessoas, é que Ele fale ao coração. Muitas das vezes a gente fica angustiado, chateado, mas é aquilo que eu falei lá no começo, Jesus mandou você fazer. Não tem chateação, Ele mandou você fazer. É aquilo de, quando o seu chefe te manda fazer alguma coisa, você gosta de fazer? Às vezes não, mas você vai fazer. Porque é Ele que paga as suas contas.
Você vai fazer por causa disso, não vai? Então, da mesma forma que Jesus, se ele mandou você ir lá, abrace o irmão. Pô, mas esse irmão eu não gosto, ele fala alto, ele fede. Abrace o irmão. Eu já falei isso algumas vezes, mas tinha uma irmã aqui da comunidade que, nossa, eu fugia dela. Se ela fosse por aqui, eu vinha por aqui. Se ela fosse no meio, eu ia dar a volta. Mas por quê? Porque eu achava ela chata. Ela queria abraçar, queria tocar. E eu também não gosto de contato pá, não gosto. Se você vier me abraçar, eu vou te abraçar. Calma, irmão, também não é assim, mas não sou aquele fã. Mas aí eu entendi por que a irmã é assim. Eu conheci a história da irmã e, mano, eu já falei isso antes, mas se eu tivesse sofrido 1% do que ela sofreu, eu não estaria nem vivo hoje. Porque Deus tem maneiras diferentes de trabalhar com qualquer um. Às vezes, a pessoa veio fedendo, mas por que ela veio fedendo? Ou, pô, ela tá com a roupa furada, por que ela tá com a roupa furada? Pode ser que a camisa bonita dela, ela deu pro filho dela estar bonito, porque isso é importante para ela. Mas você não está vendo isso. Então, tipo, além daquela do livro pela capa, tem aquele ponto de, você não sabe o que a pessoa passa. Você não sabe, todo mundo se abraça aqui, graça, amor e paz, mas vai chegar em casa, a pessoa vai sentar e chorar. Você não sabe pelo que ela passa. Uma palavra que você fale pode muito bem maldizer aquela pessoa, mas pode também alegrar o dia daquela pessoa. Ontem, deixa eu ver se ele está aqui. Tá. Pô, ontem eu ouvi uma frase do irmão Márcio que, nossa, aquilo encheu meu coração de uma maneira tão feliz. Que assim, um monte de gente correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Mas ele falou, só de ver o sorriso do pessoal comendo já dá mó gratidão. E saiu. Pô, fiquei tão feliz na hora que eu não consegui falar. Tive que ficar para cá, fazer outra coisa. Mas sabe o que é isso? Tipo, ele não tá aqui, ele não subiu para pregar. Ele não subiu para orar por você, não. Ele está lá na cozinha, está lá fazendo o trabalho dele. Mas ele está preocupado com quem virá, ele está preocupado com o próximo. Ele está preocupado com quem vai comer. Ele está preocupado com quem ele vai alimentar. E aí... além disso, eu separei aqui características de um coração grato. E aí, agora eu creio que se nós tivermos isso, não tem como a gente não prosperar. Não tem como a gente avançar. Não tem aquela música em meio à crise, permaneço de pé. Eu expliquei muito mal a música, deixa quieto. Mas não tem como a gente não ir para frente. É aquilo que eu falei, eu vou repetir de novo, no sentido de, mas aquele cara, ele é um empresário, ele não segue a Deus, ele não segue a nada. Mas ele tem pessoas gratas. Ele tem pessoas dispostas a tomar um tiro. Às vezes nem é tão disposto a tomar um tiro assim, mas tem pessoas que vão trabalhar por ele. Tem pessoas que vão levar o nome dele nas costas, mas vão chegar aonde ele não chega para que o nome dele esteja lá. É dessa forma que a gente precisa fazer com Cristo. Eu não sei para onde eu vou, mas eu irei. Por quê? Porque eu preciso que o nome de Cristo esteja em primeiro lugar. Ele não fala que unidos uns aos outros, não, ele fala naquela palavra, unidos com Cristo Jesus. Não é a gente unido, só a gente, não, é unidos com Cristo. E aí, a primeira característica é que pessoas gratas são pessoas curadas. Bom, a gente pensa assim, mas curados, isso e aquilo. Quando você está machucado, quando você está ferido, você distorce a sua realidade. Porque quando você está machucado, fulano não fala comigo. Qualquer oportunidade que fulano passou reto, fulano acordou errado, não está num dia bom para conversar, fulano passou por você, você vê, mas fulano não falou comigo. O que nós vamos fazer agora? Não gosto de fulano. Não é isso. Mais uma vez, você não sabe como foi o dia da pessoa. Às vezes, fulano não fala com você, sabia que pode ser por medo? A pessoa olha para sua cara e fala, nossa, mas esse irmão é bravo, não vou falar com ele. Não. Vai que eu falo, oi, e a pessoa, não dá, não posso, não. Então, fulano não fala comigo, vai lá e fale com fulano. Não importa, fulano teve um dia ruim, aí você fala e só abraçou fulano, melhorou o dia do fulano. Tenho certeza disso. Se vocês quiserem, pede para Deus confirmar no coração de vocês, mas eu tenho certeza. Quando você está ferido, você distorce qualquer coisa, seja ela boa, seja ela ruim. Quando você está ferido, mas por que o Luca está lá, são 7 pastores e o Luca pregando? Sim, eu também fiz essa pergunta, mas Deus mandou, não tenho o que fazer. Quando você está ferido, você distorce qualquer coisa. Mas o que ele está falando não é isso. Espera, não, mas na Bíblia é diferente. Tá, então vai ler e traga aqui. Porque se Deus mandou falar isso, eu vou pedir para ele falar com você também. E da forma que ele fala comigo, eu espero que ele não fale com vocês. Porque olha, sou um pouco batido na hora. Por quê? Porque eu demoro para acreditar. Eu aprendi a pedir as coisas, pedir confirmação, não na maneira de, olha, faça chover. Não, porque isso é relativo. Eu vou para a academia amanhã se chover. E se amanhã chovendo, você vai? Ou, Deus, eu quero comprar aquele carro, mas tem que amanhecer chovendo. E se não amanhecer chovendo? Você vai continuar ali. Você não vai ficar triste ou vai fugir do seu caminho. Então, quando você for pedir algo e para você não distorcer, será que eu estou distorcendo? Sempre olhe o outro.
O outro também tem uma história, o outro também veio de um lugar, ele teve uma criação. Deus trata com ele da maneira diferente do que trata com você. Às vezes com você, Deus é mais firme. Por quê? Porque você precisa ser firme com você. Vou usar um exemplo da academia. Se um personal trainer não for firme com você, você não faz exercício. Você não faz aquelas 3 de 10 que ele pede, você não faz. Você faz a primeira, depois rouba na segunda, a terceira, nem faz. Mas agora pode ser que com aquela pessoa, se você gritar, se você for firme, aquela pessoa, aí sim que ela não vai para lugar nenhum. Ela para, chora, senta, não faz nada. Mas você precisa de jeito. É igual todo mundo aqui já foi filho. Você tem um jeito de falar com a sua mãe e você tem um jeito de falar com o seu pai, certo? Às vezes com a sua mãe você pode chegar mais, oi mãe, tudo bem e tal. Às vezes com o seu pai você precisa chegar, olha, eu preciso disso e disso. E seu pai vai fazer o quê? Tá bom, tudo certo. Então, existem maneiras e maneiras, você não sabe o dia da pessoa, eu vou repetir isso de novo, não sei porquê, mas Deus pediu. O segundo ponto de uma pessoa grata são pessoas libertas. E aí aqui é no sentido de, se você não é preso com nada, vamos usar um linguajar mais sem ser da Bíblia. Se você tem pessoas, você fica meio assim, não fica? Você tem alguma coisa com aquela pessoa, você não fica? A mesma coisa, se você é preso, você não vai agir da mesma maneira. Aqui eu separei, vou pular essa parte, a mentalidade de uma pessoa grata e uma pessoa presa é aquela mesma que os espias teve quando Josué mandou eles irem até lá. Os primeiros 10 que voltaram, na verdade voltaram todos juntos, mas os primeiros 10 que falaram, ó, a terra é boa, eu não sei, peraí. Números 13, 27 e 28. E deram o seguinte relato a Moisés. Entramos na terra, quando Josué não, quando Moisés enviou. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo de lá vive, é poderoso, e as criaturas e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak lá. Entende? Tipo, é bom, mas não dá não. Não vai dar, não compensa. Olha, tem muita coisa boa, mas tipo, não. A gente vai enfrentar poder. Mas aí quando Caleb e Josué entram para falar, eles falam o quê? Está lá no 13:30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, e é certo que vencemos. Nessa versão aqui, se não me engano é NVI, né? Eu pedi para colocar diferente por conta é certo que vencemos. Caleb também tinha os mesmos olhos que os outros espias. Ele viu que tinha gigantes, ele viu que eram cidades muito fortificadas, era uma região muito forte em questão de povos, haviam muitas brigas, mas ele sabia quem acompanhava ele. Ele sabia que Deus falou, vocês vão lá e vão sair com a vitória. Ele não tinha medo. Mas fulano vai vir, sairemos com a vitória. Ele não sabia quem ele ia enfrentar, mas ele sabia quem estava com ele. Então, a mentalidade dos outros espias, eles tinham esse de, olha, é bom, mas não vai dar. É a mesma coisa com, às vezes, aquela situação que você encontra, uma situação de traição, uma situação de ingratidão. Olha, é bom, mas não vai dar. Ou, olha, não é bom, mas, é legal, vou me satisfazer. E não é isso. Você tem que ter a mentalidade de, como Caleb, como Josué. Quem foi, dessa geração, quem foi os únicos que entraram na Terra Prometida? Caleb e Josué. Não é o fato de, eu vou entrar, não vou. Não, é o fato de ter a mentalidade de alguém liberto. Se você tem a mentalidade de alguém liberto, você é grato por aquilo novamente, não pelo que você vai ter, mas pelo que você teve. O Josué e Caleb, eles tinham a dimensão do que Deus tinha tirado, de onde Deus tinha tirado eles. E eles sabiam que eles não voltariam para lá. Mais uma vez, eles sabiam quem o acompanhava. Pode ter gigante, pode ter muralha, pode ter tudo, mas o meu Deus é maior. Foi isso que ele quis dizer aqui, no sentido de, eu não me importo. Sabe quando você vê um documentário, vou falar de documentário porque eu gosto, mas sabe quando você vê um documentário e você vê aquele atleta extremamente, nossa, eu vou ganhar, eu vou isso. Não é que ele é cheio de si, é que ele tem uma mentalidade liberta, ele tem uma mentalidade de liberdade. Não era liberdade, era vencedor, ele tem uma mentalidade de vencedor. Por quê? Porque ele sabe quem ele vai enfrentar? Às vezes não, mas ele sabe o potencial dele. É claro que atletas é uma coisa, nós somos outras, mas nós sabemos quem acompanha. O Criador nos acompanha. Sabe quando você está desenhando lá, fazendo qualquer garrancho que seja, você vai lá, apaga e refaz. Você sabe o que está fazendo, não sabe? É a mesma coisa com Deus, se Ele te mandou, vá.
Ah, mas eles são maiores, mais fortes, aquela empresa é muito maior, ela vai comprar mais equipamentos que eu. Quem te mandou ir? Vá. Não importa o que a outra empresa faça, você está com Deus, certo? Mas assim, é do mesmo posicionamento de você precisa estar com Deus. Porque não adianta eu vir aqui no culto de domingo, orar, falar em línguas, jejuar, falar várias coisas, mas segunda-feira de manhã o cara me fechou na rua, eu saí xingando ele. Isso não é estar em Cristo. Você teve um gostinho. Sabe quando você toma aquele suco aguado pra caramba, que você sente que tem uma laranja ali dentro, mas você sabe que é água? É nessa mesma pegada. Você sabe que tem, você provou algo, mas você não está naquilo. Então aí nesse momento, não vá. Porque, mas o Luca disse para ir, independente do tamanho do que viria. Mas você não está com Deus. Não foi Deus que te mandou. Mas eu vou ser incisivo, eu vou pedir para Deus me dar sinais. Então peça. Fala para ele aquele negócio do molha embaixo, depois molha em cima, depois molha ao redor. Deixa só o meio molhado. Peça isso. Mas você tem que ter fé. Porque se não for da vontade dele, não é para você ir. E aí eu falo isso porque muitas vezes eu pensei eu vou para tal coisa, mas tem que chover amanhã. Eu acordava e não chovia. E aí? Eu ficava triste, porque era algo que eu queria, mas não era algo que Deus queria. E nesse ponto, existe aquele outro ponto no sentido de, pode ser que naquele lugar ia acontecer alguma coisa que não ia te deixar próximo de Deus, ou não ia ser da vontade de Deus. Ia te afastar, vou chutar o pau da barraca, ia te matar. Mas Deus não deixou você ir. Então assim, seja grato por isso. O não e o sim, seja grato. Aqui, eu vou voltar naquele ponto da adoração. Pessoas gratas são pessoas adoradores. Pessoas gratas são adoradores. Até anotei, a adoração é e deve ser o resultado do que ele já fez, não do que ele vai fazer. Então é aquilo de, às vezes as igrejas vendem por aí que, você vai vir aqui, vai adorar, campanha, isso e aquilo, você vai adorar 12 horas e aí Deus vai te dar um carro. Se for por isso, não vá. Seja grato e aí sim vá adorar. Adore a Deus agradecendo. É igual aquela frase, com certeza vocês já viram isso em algum lugar, no sentido de, se você foi dormir, se você acordar com o que você agradeceu ontem, o que você vai ter? Quando eu entendi isso, no mesmo momento, na noite seguinte eu fui agradecer. Eu agradeci a vida do meu pai, eu agradeci a vida da minha mãe, eu agradeci a casa que a gente tinha, eu agradeci os nossos empregos, eu agradeci a comida que a gente tinha na mesa. Por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. E se por algum motivo acontece alguma coisa e não tem como prover isso, mas eu fui grato, porque Deus já me deu aquilo. O futuro a gente não conhece, mas Ele conhece. Então, o fator disso tudo, o gratidão, seremos fortes, seremos unidos, não é por conta do vamos agradecer, não, já estamos agradecendo. Por quê? Porque Ele fez coisas maravilhosas por nós. Às vezes a gente pode não ter noção, mas o simples fato às vezes as pessoas nos chamam de crente, a gente fica extremamente ofendido. Mas sabia que a palavra crer, se você amanhã o sol vai nascer, você está sendo crente. Porque você acredita que no outro dia vai nascer um sol. Então, quando a pessoa te chamar de crente, você olha para a cara dela e fala, aleluia. Deus te abençoe, meu irmão, dê um abraço nessa pessoa e vida que segue. Esquece essa pessoa. Ou melhor, não esqueça, ore por ela. Ela precisa de Deus mais do que você. E para finalizar, eu tinha separado aqui do pessoas que são gratas, são pessoas libertas. Eu tinha colocado Mateus 6:22. E os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Eu acho que já diz por tudo. Eu até brinquei, trabalhamos na sombra, sim. Mas, como o irmão Márcio, não seja feliz de aparecer. Olha, estou aqui pregando. Tenham certeza de que eu não queria estar aqui. Só não queria. Mas estejam felizes por serem gratos e ajudarem outras pessoas a serem gratos. Porque assim como... Deixa eu pegar o versículo agora. Assim como Jesus fala lá em Tessalonicenses, não Jesus no caso, mas está escrito em Tessalonicenses, Deus quer vocês por estarem unidos. Ele não quer a unidade, Ele quer a união. Tanto é que Ele não é um, Ele se fez 3 para ajudar a gente. Ele estava na criação, Ele passou por ser humano, Jesus se fez carne,
para que quando chegasse no julgamento, o inimigo não pudesse falar, mas você não sabe o que ele passou. Hoje ele pode dizer, sim, eu sei, eu estava lá. Eu passei por ele. Eu fiz até pior, fui crucificado. Estava vendo um estudo sobre as horas na Roma, e lá fala que ele foi crucificado na hora sexta, acho que é isso, e foi tirado. Não tem ao caso, me fugiu aqui, mas ele foi crucificado por volta das 9 da manhã e saiu por volta ali das 6 da tarde. Irmãos, a gente não consegue ficar das 9 às 6 no trabalho, imagina numa cruz. E ele não estava tranquilo, às vezes muita gente faz home office, faz ali, toda hora pegando um refri, uma coca, tem uma família abençoada que te traz doce mesmo você não pedindo. E aí, eu não aguento ficar no trabalho esse tempo, imagina Jesus que estava com os braços abertos, estava com um monte de corte, um monte de dor. Irmão, quando você vai para a academia, quando vai, você sobe a escada aqui e já sente dor, imagina Jesus. Então, ele estava naquele momento para que o inimigo entendesse que eu não posso usar isso. E ele se fez, o terceiro, a trindade, era o Espírito Santo, ele está aqui conosco. É igual eu brinquei no começo de, eu não sei porque eu estou aqui, eu não sei, não faço ideia. Mas o Espírito Santo testificou no sentido de, você está aqui porque eu preciso que você fale do que é gratidão. Aí eu leigo falando, mas é a semana da gratidão, não é possível que a pessoa não entendeu. Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Às vezes precisa chegar para alguém e falar, esse microfone aqui é vermelho, viu? E assim, precisa, porque a gente lá de trás não enxerga o microfone. E, para finalizar, é isso que eu tinha para trazer. Eu espero que, da mesma forma que Deus falou comigo, da mesma forma que Ele tocou no meu coração, da mesma forma que hoje eu entendo que a gratidão não é pelo que vai acontecer comigo, não é pela família que eu vou ter, e sim pelas coisas que Ele me deu hoje. Eu espero que vocês também sejam gratos. Amém? Pastor?